Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é utilizado para calcular qualquer distância num triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui, onde eu tenho dois lados que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Esses dois lados se chamam de catetos. Essa outra distância aqui, que seria a maior, se chama de hipotenusa e ela sempre fica oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Pelo Teorema de Pitágoras eu posso calcular tanto a hipotenusa como qualquer um dos dois catetos. Então aqui nós temos o triângulo retângulo, aquele que eu mostrei para vocês ali no esquadro, né? Aqui então os dois catetos, aqui formam um ângulo de 90 graus entre eles, e a hipotenusa, que é a distância maior ou oposta ao ângulo de 90 graus. Bom, qual é a conclusão que ele chegou, né? Que se eu somar a área desse lado aqui, eu calculando a área desse lado aqui de um dos catetos, né? C vezes C vai dar C ao quadrado, então vai dar esse quadradinho amarelo aqui. O outro cateto vai ser B vezes B, que vai dar a área em verde, que é essa outra areazinha, né, do outro cateto. E que se eu somar essas duas áreas quadradas aqui, vai dar o resultado dessa área maior aqui. Pegando esse lado A vezes A vezes A aqui, vai dar essa área A ao quadrado aqui, que é a mesma coisa que eu somar esses dois quadradinhos menores aqui, vai dar esse quadrado maior. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Matematicamente, a gente tem a forma dessa maneira aqui, ó, o A ao quadrado, que seria a hipotenusa, mais igual, né, ao B ao quadrado, que seria um dos catetos, mais o C ao quadrado, que seria o outro cateto. Vamos ver um exemplo. Calcule o valor de x no triângulo abaixo. Então aqui nós temos um triângulo, que dois catetos formam aqui ângulo de 90 graus, um deles tem 5 centímetros e o outro tem 12 centímetros. Quer saber o valor do x aqui, ou seja, já dá para ver aqui que o x é a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. E também, né, olhando o desenho aqui, nós vemos que a distância é maior. Então, aplicando aquela fórmula que nós vimos anteriormente, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, o a aqui, no caso, seria o x, o b 5, aí tanto faz, se eu inverter, chamar aqui de C e aqui de B, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então não importa se eu trocar aqui o lugar dos dois catetos, eu não posso trocar com a hipotenusa. Então eu vou ter 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 25 mais 144 dá 169. X ao quadrado é igual a 69. X é igual ao quadrado desse lado, eu vou extrair a raiz quadrada do outro. Tá? Essa raiz quadrada tem na calculadora, né? X então vai ser igual a raiz quadrada de 69 é 13, ou seja, a hipotenusa tem 13 centímetros. Exemplo 2. Determine x e y na figura representada abaixo, dado o seno de 30 graus igual a 1,5. Bom, olhando a figura aqui, nós vemos que ela é um triângulo retângulo que forma um ângulo de 90 graus entre essa distância x e essa distância y. E a gente só tem o valor da hipotenusa, ou seja, aplicando o Teorema de Pitágoras direto, que eu não tenho como fazer, porque eu tenho que ter pelo menos duas distâncias conhecidas. Mas como eu tenho o seno de 30 graus aqui, e é o ângulo formado entre o y e o 8, eu tenho como descobrir através do seno. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto ao x, né? Seria ao ângulo de 30 graus aqui, o x, e a hipotenusa, que seria a distância maior, é o 8. Ó. Então, o seno sempre é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso aqui, a hipotenusa vale 8, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus e ela também é a distância maior. Como foi dado aqui que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, isso é tabelado, né? Se eu não tiver ou tiver de posse de uma calculadora científica, eu posso fazer direto na calculadora científica. O seno, né, de 30 graus vai dar 1,5. Muitas vezes se utiliza também 0,5, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Nesse caso aqui, colocou 1,5, que eu posso aqui fazer uma multiplicação invertida aqui, como se fosse uma regra de 3. Ó. Então, 1 seno de 30 é 1,5. Ó. 1 vezes 8 e 2 vezes x. Aqui então vai ficar 2 vezes x igual a 1 vezes 8. 2x igual a 8. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo.
8 dividido por 2, o x é igual a 4. Agora eu descobri um dos catetos. Então, eu tenho dois valores conhecidos. Eu tenho um dos catetos, que vale 4, e eu tenho a hipotenusa, que vale 8. E pelo teorema de Pitágoras, então, eu posso descobrir o valor do y. É claro que alguém poderia pensar assim, mas eu não posso usar também calcular como cateto adjacente ali, usar o cosseno, né, de 30 graus e encontrar o y? Também dá para fazer. Só que se você não sabe de cabeça qual é o valor do cosseno de 30, fica mais complicado, né? Aqui foi dado no enunciado apenas o seno de 30 graus. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho a hipotenusa. Ó, notem a diferença do exemplo anterior. O outro eu tinha os dois catetos e queria descobrir a hipotenusa. Nesse exercício aqui, eu tenho a hipotenusa e um dos catetos. O A aqui, então, vale 8. Então, 8 ao quadrado é igual ao B, que é um dos catetos, né, que seria o x ali, 4 ao quadrado, mais o y, que seria o outro cateto, que é o que eu quero descobrir. Não tem o valor e continua sendo y ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, 64 é igual a 16 mais y ao quadrado. Tá? O que eu vou fazer aqui para mim descobrir o y? Eu tenho que isolar o y. Então, eu vou passar o 16 que está somando para o outro lado, subtraindo. 64 menos 16, que vai dar 48, é igual ao y ao quadrado. O quadrado desse lado extrai a raiz quadrada do outro. A raiz quadrada de 48 vai dar um número com vírgula, não tem problema, né? Se você estiver utilizando a calculadora, você pode fazer direto na calculadora. Se você estiver num concurso no Enem, você pode ter que fazer uma decomposição, né? O y deu 6,93, né? Utilizando duas casas após a vírgula. Então, um dos catetos vale 4 e o outro cateto vale 6,93. Tá? Se você quiser fazer uma prova real, aí pode substituir aqui o 6,93 no lugar do y, né? Elevar ao quadrado, vai ter que dar no final 8. Né? Claro que, como eu arredondei, né, pode ser que o valor fique aproximadamente 8, né? 7,99, 7,98, mas muito próximo de 8. E não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.